Alô? 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 Gente, bom, muito boa noite a todos aqui presentes, boa noite ao pessoal em casa. Para quem não me conhece, para quem nunca trabalhou comigo, o meu nome é Fabrício Klamer dos Santos, eu sou advogado, me graduei na PUC aqui em Porto Alegre em 98, exerço desde então a advocacia quase que exclusivamente na área trabalhista, sou professor universitário de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho desde 2004, sou professor também aqui do IDC desde 2004, onde participei então de todas as provas da OAB que ocorreram nesse período. Venho participando do OHA desde que ele foi criado. É um momento muito prazeroso, eu sempre brinco, porque a gente tem aqui uma pauta livre, né? A gente pode falar daquelas matérias que, em tese, podem cair na prova. É meio uma loteria, assim. A gente tem que ter a sorte de falar numa súmula, de falar numa OJ, de falar num artigo, numa temática que possa ser cobrada na prova da OAB. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas sempre é um aprendizado válido, um momento descontraído de tentar aprender, de tentar revisar, de tentar repassar alguma matéria que foi vista ao longo da graduação, ao longo do curso, né, para tentar obter o êxito aí nessa tão difícil hoje aprovação na prova da OAB. Então a minha missão aqui, gente, é tentar conversar um pouquinho nessa 1h15, 1h30, que nós teremos, onde nós dividimos, então, em direito material e direito processual do trabalho, onde eu tento ir fazendo uma progressão da CLT. A gente vai começar lá pelo artigo 3º da CLT, artigo 2º e artigo 3º, que tratam lá da figura do empregado e do empregador, vamos evoluindo para a duração do trabalho, horas extras, adicional noturno, contrato de trabalho. A gente vai tentar fazer uma revisão um pouquinho ampla do direito material. E, posteriormente, nós migramos para o direito processual, né, onde a gente tenta fazer daí um histórico do processo, desde o seu ajuizamento, instrução processual, julgamento, fase recursal e fase de execução. Onde, então, nós passaremos por inúmeros artigos, por inúmeras OJs, por inúmeras súmulas. Porque vocês sabem disso e vocês vêm estudando a prova da OAB nas 9, 10 questões aí envolvendo direito material e processual do trabalho. A cobrança que é feita é da jurisprudência do TST. É muito forte o enfoque que a banca dá à posição do TST, e que é uma posição muito difícil de ser compreendida, dada a quantidade de súmulas que nós temos, hoje mais de 440 súmulas. A quantidade de orientações jurisprudenciais, e aí nós temos a SDI 1, que é a mais importante para a prova da OAB, porque ela está relacionada à matéria, lá estão relacionadas matérias do dissídio individual. E a SDI 2, que trata de questões inerentes à ação rescisória e mandado de segurança. Então, para a prova da OAB, se a gente conseguir esgotar a SDI 1, já é um grande negócio, porque é o que é geralmente mais cobrado no dia da prova. Sendo assim, gente, começo a parte de direito material por uma questão histórica, chata, que já caiu na prova, e é por isso que eu faço um esqueminha aqui de 1 minuto, só para vocês terem em mente isso. A gente estuda na faculdade, isso lá no Direito do Trabalho 1, naquela questão histórica do direito do trabalho, do surgimento do direito do trabalho, e a questão é relativa às fontes do direito do trabalho. Quando a gente fala em fontes, a gente fala em surgimento. E quando a gente fala em fonte, nós temos que dividir as fontes em 2 grandes grupos. Fonte material ou fonte formal. Fonte material é uma fase pré-jurídica, eu não tenho a norma positivada. A fonte material, ela representa todos aqueles movimentos históricos, sociais, políticos, religiosos, que motivaram o surgimento do direito do trabalho. Então, nós temos lá como exemplos na doutrina a Revolução Industrial, o surgimento da máquina a vapor, a intervenção da igreja, a fim de que fosse a fim de que fossem regulamentadas razoáveis condições de trabalho, para que as pessoas parassem de trabalhar 14, 16, 18 horas por dia, sem nenhuma segurança jurídica.
Aí surge uma encíclica chamada Rerum Novarum, Tempo de Mudar. Então, tudo isso é fonte material. E depois eu tenho um segundo grupo, que são as fontes formais. Aí eu já tenho a fase jurídica, o que a doutrina chama de exteriorização do direito. E eu tenho que dividir a fonte formal em dois grupos, dependendo de quem é o criador da norma. Se a norma for criada por um terceiro, alheio à relação contratual, essa fonte será heterônoma. Por exemplo, a Constituição Federal. Vocês sabem, lá no artigo 7º da Constituição, eu tenho inúmeras regras de direito do trabalho. Quem criou não foi o empregado, não foi o empregador, foi um terceiro, o Estado. E eu tenho também a fonte autônoma quando ela é criada pelas próprias partes da relação. Empregado e empregador. Como é que isso cai na prova da OAB, gente? Assim, ó, vem aquelas questõezinhas de marcar, aquelas romanas para conjugar verdadeiro ou falso, que são horríveis, né? Porque o que a gente acha lá em cima não tem na opção. Todo mundo, né? A gente faz a questão, a 2 e a 4 são verdadeiras. Tu vai lá e não tem essa opção. Aí tu está totalmente... Porque quando tu tem, tu erra, mas tu achou que tu acertou. Ali não, está totalmente errado, tem que refazer. Aí cai lá nessa questãozinha, assim, dizendo assim, ó, a Constituição Federal é fonte material do direito do trabalho. Pô, isso geralmente vem na primeira questão. Aí tu já começa tomando um susto. Fonte material do direito do trabalho é a Constituição Federal. Eu tenho que saber que essa assertiva é falsa, porque a Constituição ela não é fonte material, ela é fonte formal. Então, com esse esqueminha aqui, caindo uma questão que já caiu, e é por isso que eu falo nessa matéria, você já tem condições de diferenciar o que é uma fonte material e o que é uma fonte formal. E na formal, o que é heterônoma e o que é autônoma. Ok? Segundo ponto. Entrando na CLT, gente. A gente começa com o estudo da relação de emprego, né? 2 artigos importantíssimos para qualquer prova de direito do trabalho. Os artigos 2º e 3º da CLT. No artigo 2º eu tenho a figura do empregador, como sendo aquele que contrata, coordena a relação empregatícia, contrata o empregado e, principalmente, assume os riscos da atividade econômica. O que cai em prova do artigo 2º é o que está no parágrafo 2º do artigo 2º, quando fala do chamado grupo econômico. Eu tenho que saber, para a prova da OAB, que, existindo um grupo econômico, a responsabilidade das empresas que integram este grupo econômico ela é uma responsabilidade solidária. E não subsidiária, como pode cair numa prova. Subsidiária é a responsabilidade do tomador de serviços no caso da terceirização. Terceirização o que é? É um banco que contrata um vigilante de uma outra empresa para trabalhar nesse banco. Mas o banco não tem nada a ver com a empresa de vigilância, não há grupo econômico, são 2 empresas distintas. Então, se esse vigilante entrar com uma ação trabalhista contra o banco, ele vai conseguir que o banco seja responsabilizado de forma subsidiária. A subsidiariedade ela é diferente da solidariedade porque eu tenho um benefício de ordem. Na solidariedade eu executo qualquer um. Na subsidiariedade eu tenho que executar primeiro o principal e se o principal for insolvente é que eu vou chegar no segundo. Então, grifem assim, grupo econômico, responsabilidade solidária. Agora, se eu tenho uma figura de terceirização, essa súmula que eu vou falar a vocês é daquelas que vale uma espiadinha, que é a súmula 331 do TST. Gente, a súmula 331 cai direto em prova. Porque lá hoje eu tenho 5 incisos regulamentando o que vem a ser a terceirização, o que eu posso terceirizar e quais são as responsabilidades da empresa que contrata, da empresa que recebe a prestação de serviço. O mais importante da 331 é o inciso 4, que fala justamente isso, que o tomador será responsável subsidiário pelas obrigações não cumpridas pelo efetivo empregador.
No meu exemplo, se a empresa de vigilância não pagar o fundo de garantia do seu vigilante, ele entra na Justiça do Trabalho contra os dois e consegue da empresa de vigilância a responsabilidade principal e do banco a responsabilidade subsidiária. Cuidem muito a questão hoje do ente público. Muito se discute se o ente público pode ser responsabilizado de forma subsidiária. Pega lá, o Estado do Rio Grande do Sul contratou uma empresa de limpeza para a Secretaria de Segurança. A moça da Secretaria da Limpeza lá não recebeu seus direitos, ela entra com ação contra a sua empresa e contra o Estado. Será que o Estado pode responder de forma subsidiária? Pode. Está lá no inciso 5 da súmula 331. Pode, desde que ele não tenha fiscalizado o cumprimento da legislação trabalhista. Porque ele agiu de forma irresponsável, culpa em elegendo, culpa em vigilando. Ele elegeu mal o seu contratado e ele não fiscalizou a prestação. Não fiscalizou se o fundo de garantia foi pago, se as férias foram pagas e assim por diante. Hoje, o TST entende que o ente público pode responder de forma subsidiária. Amanhã isso pode mudar, porque isso está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir se o ente público responde ou não de forma subsidiária. Porque eu tenho um artigo lá na Lei das Licitações, 8666 de 93, artigo 71, que diz que o ente público não responde. Mas o TST entende que ele responde. Então está essa discussão, e isso acabou lá no Supremo, que o Supremo então vai ter que decidir se há ou não. Mas para a prova da OAB caindo isso, a gente tem que o quê? Eu tenho uma súmula do TST que diz que responde. Agora, sempre uma prova a gente tem que ter um cuidado. Se perguntar de acordo com o Supremo, se perguntar se a matéria está sendo discutida ou não, vocês têm que saber que não há uma pacificação total. Mas pelo entendimento do TST, o ente público responde sim, observado o inciso 5 da súmula 331. Feita essa distinção de grupo econômico de terceirização, eu chego no artigo 3º da CLT, que fala da figura do empregado. Para que alguém seja empregado de outrem, eu preciso de 5 requisitos. Tem que ser uma pessoa física, que presta serviços com pessoalidade, ou seja, é sempre o João, de forma não eventual, há uma prestação contínua de trabalho, com subordinação e mediante onerosidade, dependência econômica. Pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e salário, dinheiro, pagamento. Vejam, gente, o que cai em prova objetiva? Se o requisito da exclusividade é inerente ao vínculo empregatício. Não é. O empregado pode trabalhar para 2, 3, 4 empregadores. Um professor pode ter carteira assinada em 2 faculdades. Porque a exclusividade não é requisito do vínculo empregatício. Não está lá no artigo 3º da CLT, e quando isso cai em prova, eu vejo muito sendo questionada essa questão. E pega muita gente, exclusivo, tem que trabalhar só para um. Não. Existindo uma compatibilidade de horários, não existindo um conflito de interesse, é perfeitamente viável que o empregado trabalhe para 2, 3, 4 empregadores. Se eu botar todos esses requisitos numa panela, sai a figura do hipossuficiente, sai o empregado. Porque no nosso país, a regra de prestação de serviços de uma pessoa a outrem é a relação de emprego. Relação de emprego regida pela CLT, que eu tenho que distinguir de uma relação de trabalho. Relação de trabalho, gente, é um gênero que tem a relação de emprego como sendo uma das suas espécies. A relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. O que acontece? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho inúmeras formas de trabalho que não se configuram em uma relação de emprego. O estagiário, por exemplo, ele mantém com o escritório de advocacia que ele trabalha uma relação de trabalho.
Mas ele não tem relação de emprego, porque a lei do estágio diz que não forma vínculo empregatício. Então ele não terá lá direito ao fundo de garantia, ele não terá direito ao 13º salário, ele não terá regras clássicas da CLT, porque ele não tem relação de emprego. O cooperativado, a CLT diz no artigo 442, parágrafo único, que o cooperativado não tem relação empregatícia. Mas ele tem relação de trabalho. Então eu tenho que pensar que existem outras formas de prestação de serviço que não configuram a relação de emprego. Relação de emprego eu terei quando, de um lado, eu tenho o empregador, observado o conceito do artigo 2º, e de outro lado eu tenho a figura do empregado com todos esses 5 requisitos que eu falei a vocês. Adiante, gente. Evoluindo um pouquinho na CLT, eu vou chegar lá no capítulo que trata da duração do trabalho. Questão de horas extras, né, muito cobrada na prova. Eu tenho que saber inicialmente que a Constituição Federal ela criou uma regra de que a jornada de trabalho do trabalhador convencional é de 8 horas por dia e 44 horas por semana, facultando-se uma compensação de jornada. Regra geral, o que seria? O empregado trabalha 8 horas de segunda a sexta, 4 horas no sábado, 5 vezes 8, 40, mais 4, 44, domingo, folga semanal. Mas a Constituição, lá no artigo 7º, inciso 13, ela permite que eu faça um ajuste, uma compensação, onde o empregado vai trabalhar um pouquinho mais de segunda a sexta para não trabalhar no sábado. Isso é permitido pela Constituição e pela CLT, no artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Agora, eu tenho que observar certos requisitos para esta compensação. Porque, se os requisitos legais não forem atendidos, a compensação ela pode ser nula. E aí eu chamo a atenção de vocês a uma súmula do TST que tem esse entendimento da nulidade da compensação e dos requisitos da compensação de jornada, que é a súmula 85. Muito cobrada em prova também, uma súmula difícil de trabalhar, uma súmula que tem 5 incisos. Onde o que eu quero dizer a vocês primeiro? Que eu tenho que ter esse ajuste, essa compensação ajustada entre empregado e empregador, por escrito. Porque se for ajustado de forma verbal, eu posso ter a nulidade da compensação. Isso cai em prova porque a gente lembra lá da faculdade, quando estudou, o contrato de trabalho pode ser verbal. Pode. Se o contrato de trabalho pode ser verbal, o acordo de compensação também pode. Não. O acordo de compensação tem que ser feito por escrito. Porque se eu pegar um caso concreto, vamos supor, o empregado trabalha 8 horas de segunda a quinta e 9 na sexta, aliás, 9 horas de segunda a quinta e 8 na sexta. Multinacionais adotam isso. O empregado sai 1 hora mais cedo na sexta. 4 vezes 9, 36, mais 8 horas da sexta, 44. Não trabalha no sábado. Mas se isso for feito de forma verbal, é nulo. Aí eu pergunto para vocês, esse empregado terá direito a 4 horas extras por semana? Não. Ele terá direito apenas ao adicional de hora extra sobre 4 horas compensadas de forma irregular. Porque ele não prestou mais de 44 na semana. Eu tenho uma nulidade da compensação e isso está explicitado nos incisos 13 e 4 da súmula 85. E por fim, só para revisar essa súmula, a questão do banco de horas, né, tão recorrente hoje em dia. O banco de horas, o que é? Eu não faço a compensação semanal, eu faço a compensação anual. Eu posso fazer uma norma coletiva criando uma sistemática de compensação bimestral, trimestral, semestral, até anual. Só que tem um detalhe, se o banco de horas for declarado nulo, aí não tem essa regrinha de só o adicional, vai pagar a hora cheia. Isso é um acréscimo que foi feito à súmula 85, está lá no inciso 5º, atualmente, da súmula 85 do TST. Adiante, gente. Chegamos numa questão muito recorrente em prova, que diz respeito às chamadas horas in itinere. Regra geral, o tempo que o empregado gasta para ir de casa ao trabalho e do trabalho para casa não é computado na jornada de trabalho. Agora, se
o empregado estiver frente a um local de difícil acesso, não servido por transporte público regular, e, detalhe, o empregador fornecendo a condução, aí esse empregado terá direito ao cômputo na sua jornada desse tempo de deslocamento. As provas fazem a seguinte pegadinha. João trabalha na empresa Alfa, que está estabelecida em local de difícil acesso, não servida por transporte público regular. Por consequência, João utiliza sua moto para o deslocamento. Nessa hipótese, João terá direito às horas em itinerário. Não, porque o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, traz como requisito o fornecimento da condução pelo empregador.